Olá pessoal, eu sou Adriana Albuquerque, sou psicóloga, especialista em relacionamentos abusivos e aqui nesse canal você vai encontrar vídeos sobre transtornos de personalidade narcisista, antissocial e hoje a gente vai trazer para você sobre a promiscuidade do narcisista. As pessoas geralmente me perguntam: Adriana, os narcisistas são promíscuos? Sim, eles são, mas são todos? Olha gente, todos, né, é generalizar demais, mas eu diria que mais de 90% sim. Pessoas que são narcisistas patológicas ou pessoas que têm traços narcisistas, elas tendem sim à promiscuidade. E aí, gente, a gente tem vários casos famosos, né? A gente viu agora há pouco e ainda está em processo de julgamento o caso do Daniel Alves. É uma pena ter que falar sobre isso, mas infelizmente, como é, né, do conhecimento de todos, é algo que está aberto ao público, à mídia. É importante a gente trazer um pouco de reflexão para que a gente possa compreender como é que funciona esse lado promíscuo de um narcisista. Se você é novo aqui nesse canal, assiste o vídeo até o final e se gostar, dá o seu like, inscreva-se para que você assista novos vídeos em tempo real assim que eles forem lançados. E se você já é do canal, já sabe que o vídeo vai ser bom, dá o seu like e vamos agora aprofundar mais esse tema. E como você sabe, aqui a gente não pode dar diagnóstico, em momento algum eu estou falando que fulano, beltrano ou cicrano é narcisista. Eu estou falando dos comportamentos, das atitudes de alguns cases ou casos famosos que a gente pode sim analisar, pensar, refletir sobre o transtorno de personalidade narcisista ou traços de pessoas, né, que possuem características ou traços narcisistas. Portanto, não estou dizendo que Daniel Alves, ou seja lá quem for, é narcisista, mas que há uma das suas atitudes, né, suas últimas atitudes, com esse caso famoso que está repercutindo na mídia mundial, é algo que traz muito sobre narcisismo e promiscuidade. Deixando claro também que narcisistas podem ser homens ou mulheres, tá bom, gente? Então vamos lá. Infelizmente, homens ou mulheres, enfim, pessoas, apesar de terem ou estarem num relacionamento estável, elas têm necessidade de trair. Ou ainda de trocar os seus pares, né? Tem pessoas que têm um relacionamento, digamos assim, estável, por um tempo pelo menos, né? Narcisistas têm relacionamentos estáveis. Narcisistas, né? Tem narcisistas aí casados há 30 anos. Isso não quer dizer que não sejam narcisistas. Quer dizer que eles podem estar nesse relacionamento de 30 anos e estar com outras vítimas aí, né? Aprontando das suas. E a gente sabe também, né, gente, a psicologia traz que pessoas que têm esse traço de promiscuidade, na verdade elas têm uma grande dificuldade de quê? De ter uma relação afetiva bacana, saudável. E muitas dessas pessoas, né, que têm traços narcisistas ou antissociais, elas buscam fora de um relacionamento, seja namoro, noivado ou até casamento, né, elas buscam aventuras, elas buscam uma relação rápida, um sexo casual, que foi o que aconteceu com Daniel Alves. No caso do jogador, ainda tem um outro fator. Trata-se de uma celebridade, conhecido mundialmente. Então, pessoas que são muito conhecidas e que estão dentro de um casamento, no é o caso dele, né? Aí é que elas querem mesmo o anonimato. Elas querem realizar os seus impulsos e fantasias mais primitivos, eróticos, com mulheres, né, que eles tratam como verdadeiros objetos, porque eles só querem essas mulheres para satisfazer a si próprios, né, de forma muito egoísta, muito egocêntrica e cruel. Então, pessoas que têm traços narcisistas, elas têm uma grande dificuldade de vincular-se a outras pessoas, de ter um relacionamento afetivo saudável, né? Por quê? Porque elas têm baixa tolerância à frustração. Por quê? Porque elas têm baixa autoestima, por mais que elas demonstrem, né, serem pessoas comunicativas, altivas, autoconfiantes, na verdade não é. Aí foi desenvolvido um falso self,
um falso ego, né? Um ego inflado, em que essas pessoas se mostram pessoas extremamente desenvoltas, confiantes, maravilhosas, mas por trás de tudo isso tem um buraco enorme de uma carência emocional que foi desenvolvida a partir de experiências infantis, de traumas, né? De lares desestruturados, ou de um pai ou uma mãe disfuncional. E, pasmem, muitas vezes não tem pai nem mãe disfuncional, mas tem aí na geração anterior, né? Nos seus parentes, digamos assim, nos seus avós, nos seus tios, pessoas que possam também ter traços narcisistas ou antissociais. Então tem sim aí uma herança biológica, né? Tem a participação da genética, assim como também de um comportamento que pode ter sido aprendido a partir, né, das relações familiares, das relações com outras pessoas que lhe foram significativas, importantes, figuras de autoridade, enfim, que tiveram alguma influência sobre essa criança que cresceu e se desenvolveu, né, de uma forma disfuncional. E pessoas assim, né, que cometem atitudes como Daniel Alves, são, infelizmente, pessoas que tratam mulheres ou homens, né, porque narcisistas podem ser homens ou mulheres, como objetos de uso pessoal e descartável, como eu falei anteriormente. Pessoas com essa disfuncionalidade se permitem ter amantes ou ter outras pessoas que cruzam os seus caminhos e, né, faz como aconteceu dentro de uma boate, vai para um banheiro, forçam a relação, quer dizer, e depois vai embora sem mesmo dar qualquer explicação ou sem se importar com a dor do outro, né, como aconteceu com a garota que ficou ali aos prantos, chorando, desesperada, perdida, confusa, revoltada e infelizmente já está comprovado que o jogador foi embora, seguiu a vida, né, literalmente sem olhar para trás. Só que nesse caso tinha câmeras, tinha testemunhas, tinha todo um trabalho, né, onde acontece nesse país, né, de que pessoas que cometem esse tipo de delito não ficam impunes. A justiça agiu rápido, né, o hospital, né, a boate, enfim, tudo interligado, agiram muito rápido para detectar, infelizmente, o que aconteceu, né, detectar o que aconteceu de uma forma muito infeliz e, felizmente, a coisa não vai ficar impune, né? Já não está, já tem muitos meses que o jogador está preso, aguardando o julgamento que está por vir, tá certo? Até a data de agora, agosto de 2023, ainda não aconteceu, né? Então aqui ninguém está julgando, condenando, mas as evidências nos levam a trazer esse caso à tona como um exemplo de traços narcisistas, cruéis, perversos e infelizmente deixando aí sequelas na vítima, né, nos seus familiares, seus amigos e uma marca de destruição que narcisistas são capazes de deixar. E o que é o narcisista, né? É o personagem da mitologia grega que se olha no lago, se acha lindo, maravilhoso, se apaixona pela própria imagem, se sente incapaz de viver sem a sua própria companhia, então ele definha, né, diante do lago, diante da sua imagem, observando, desejando, amando, querendo e tendo a impossibilidade de estar e amar a si mesmo de uma forma saudável, ele de fato, sem comer, sem beber, definha e morre ali mesmo, né? Mergulha e se afoga na própria imagem. É uma das leituras da mitologia grega. Por quê? Porque o que é o narcisismo? É o excesso de amor a si mesmo. Quando esse amor é excessivo, é um narcisismo patológico. Quando esse amor é dentro de uma medida, é saudável, é um narcisismo saudável, né? Inclusive, poucas pessoas sabem que narcisismo saudável todos nós precisamos ter, porque senão a gente nem levanta da cama pela manhã para realizar aquilo que a gente se propõe, né? Conquistas, objetivos, enfim. Esse é o narcisismo saudável que faz a gente ter uma energia propulsora de seguir adiante com os nossos sonhos, projetos e etc e tal. Ter narcisismo saudável é excelente,
ter o narcisismo patológico é péssimo. Por quê? Porque o narcisista sofre e faz sofrer por conta do seu transtorno, tá certo? Narcisismo saudável, muito pelo contrário, né? Precisa ser, inclusive, alimentado. Para quê? Para que você realmente possa se amar na medida certa. Ter uma autoestima saudável e assim poder respeitar e amar o outro também numa medida saudável. Narcisista, gente, ao contrário do que, como eu falei, muitas pessoas pensam, ele é dependente daquela relação também. Ele não é autossuficiente. Ele quer passar a imagem de ser autossuficiente, mas ele é dependente porque ele precisa que aquela vítima retroalimente todo esse ciclo doentio. Então veja, ele tem muitas incertezas sobre o próprio valor, sobre a própria autoestima. E ele é extremamente dependente do suprimento e por isso ele é voraz em querer comer esse suprimento, se alimentar daquilo que a vítima é capaz de proporcionar a ele. E por isso ele não leva em consideração ninguém, né? No caso do Daniel Alves, não levou em consideração a própria esposa, né, que tinha acabado de perder a mãe, não levou em consideração a garota, a família da garota, não levou em consideração ninguém. Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque são pessoas egocêntricas, egoístas e passam a imagem de bom moço, de uma pessoa legal, bacana. Mas tudo isso para quê? Para conseguir o que quer. E fazer o que for necessário para conseguir o que quer torna esta pessoa um jogador, literalmente um jogador extremamente desleal com o outro. Narcisista só quer aplausos, né? Se você olhar a carreira do Daniel Alves, é coberta de aplausos, né? Ele chegou a um ponto onde poucos jogadores no mundo chegaram. Então, narcisista quer aplausos, narcisista quer ser o foco das atenções, narcisista quer sempre estar ali sendo visto como uma pessoa diferenciada, né? Se você olhar um pouco da história dele antes desse fato, você vê a forma que ele se veste, a forma que ele se mostra, né? A forma que ele ostenta tudo que ele conseguiu. Porque, gente, não tem problema nenhum ter conseguido sucesso. Sucesso é maravilhoso, não tem problema nenhum chegar ao estrelato, a fama. Se você fez por merecer, ótimo. O problema é quando você usa de tudo isso, tá certo? Usa e abusa para ostentar e para poder achar que você pode fazer tudo e que vai ficar impune só porque você é famoso, só porque você tem dinheiro, só porque você tem riqueza, sucesso e poder. Só que, ainda bem que a realidade está mostrando que não é bem assim. Claro, tem vários casos que infelizmente ficam impunes, mas esse específico a gente já viu que não está impune, né? Só o fato de estar preso já é uma punição. É claro que a vítima quer muito mais, é claro que as pessoas querem muito mais, né? Vamos ver como vão ficar os fatos, mas isso não cabe a nós, né? Cabe à justiça julgar e cabe à garota recorrer, aí buscar os seus direitos. O que a gente traz aqui, o tema é para nós refletirmos. Cuidado com pessoas narcisistas, pessoas com traços de narcisismo, pessoas com transtorno de personalidade narcisista, o narcisismo patológico, o narcisismo maligno, né? Que deixa um rastro de destruição, porque são seres que têm um vazio enorme, uma autoestima baixa, um senso de eu inflado, se acham megalomaníacos, grandiosos, com direitos especiais, são extremamente arrogantes, acham que pessoas o invejam, quando na verdade eles é que invejam as pessoas, né? E por terem uma autoestima extremamente frágil, fragilizada, são pessoas vulneráveis e por não terem tolerância à frustração, querem tudo no momento que acham que merecem, porque se acham no direito de serem reis, ou rainhas, ou Sansões, ou Hércules, enfim, ou celebridades, né? Se acham no direito e por ser isso, podem usar e abusar das pessoas e a gente sabe que isso não é correto. Se você viveu uma experiência similar, né? Se você se sentiu abusado ou abusada por alguma pessoa com traços narcisistas ou por uma pessoa que realmente tem um transtorno de personalidade narcisista, você precisa
cada vez mais se aprofundar nesse tema, conhecer, buscar informações para que você tenha clareza e possa redirecionar a sua vida. Porque, gente, existe vida pós-narcisismo, existe vida pós-abuso, pode ser sensacional, maravilhosa, plena, saudável, desde que você mergulhe num processo de autoconhecimento, compreenda a dinâmica do abuso, compreenda a dinâmica do transtorno, se liberte de uma vez por todas. É um caminhar, é um processo, não é da noite para o dia. Muitas vezes eu recebo pacientes que na primeira sessão já dizem: quanto tempo vai durar isso, em quanto tempo eu vou me curar, em quanto tempo eu vou superar. Não é bem assim, cada caso é um caso. Uma terapia séria é um processo, não existe promessas de cura imediata, né? Você vai se conhecer, você vai ter ferramentas, você vai passar por um método científico com uma profissional gabaritada, uma profissional que entende desse assunto do transtorno, que vai poder te ajudar pegando na tua mão e te levando de um ponto A um ponto B, ou C, D ou Z, para que você realmente possa superar tudo isso, tá certo? Então, se você está nessa esparrela, se você está nessa situação, busque ajuda, ok? Tenha um investimento agora no seu autocuidado, porque você pode sair sim, você pode se curar sim, você pode mudar a tua vida sim, desde que você tome uma decisão, a decisão de se cuidar, de se amar, de restaurar a tua autoconfiança, de curar a tua criança ferida, tá? E poder de fato não ver somente uma luz no fim do túnel, mas uma luz que vai te iluminar no caminho, tá certo? Para que você realmente possa passar e possa superar tudo isso, tá bom? E se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, tem outras pessoas precisando ouvir esse tipo de conteúdo para se libertarem. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal agora e ajuda o YouTube a entender que vídeos como esse agregam valor. E aí ele vai expandir para mais pessoas, o nosso canal vai crescer e eu vou estar motivada para fazer mais vídeos assim para você, tá bom? E vamos finalizar com o nosso grito de vitória para sair todo mundo para cima, confiando e acreditando que sim, a gente pode superar tudo isso. Uhul!